Aqui está um trevo de 4 folhas. É um dos amuletos de boa sorte mais conhecidos no mundo. Nos anos de 1600, acreditava-se que ele podia afastar bruxas e espíritos travessos. Mais tarde, dizia-se que se você encontrasse um trevo de 4 folhas, encontraria sua alma gêmea no dia seguinte. Hoje em dia é um amuleto de sorte mais genérico. Mas como essa pequena planta se tornou um símbolo de sorte em primeiro lugar, o trevo tem sido um importante símbolo nacional na Irlanda há séculos. O trevo se tornou um símbolo nacional na Irlanda no século XVII. Os escritos sobre o trevo dessa época podem referir de uma maneira que sugere que a palavra era parte importante da cultura irlandesa há mais tempo. Por exemplo, a história de São Patrício. A lenda irlandesa mais famosa sobre o trevo envolve São Patrício. Ele é padroeiro da Irlanda e foi o homem que trouxe o cristianismo aos celtas irlandeses no século V, que até então eram pagãos. Existem muitas lendas em torno do homem. Uma delas diz que ele ressuscitou várias pessoas dos mortos. Outras diz que ele expulsou todas as cobras da Irlanda. Mas a lenda do trevo é a que nos interessa hoje. São Patrício às vezes tinha dificuldade em converter os irlandeses locais à sua fé. Eles eram pessoas religiosas e os druidas, sua classe sacerdotal, eram famosos pela retórica e argumentação. Um dos conceitos difíceis de entender era a trindade. Como um deus pode ser 3 pessoas? Eles perguntavam aos celtas. São Patrício pegou um trevo no chão, que se dizia ser uma planta sagrada para os druidas, e usou para explicar a trindade. Cada uma dessas pétalas dessa planta representa uma pessoa da Santíssima Trindade. Ele dizia Pai, Filho e o Espírito Santo, mas ainda assim é uma planta só. Essa analogia, que ainda é usada hoje em escolas dominicais, aparentemente foi suficiente para convencer muitos dos pagãos a se converterem ao cristianismo. Então, essa história realmente aconteceu? Provavelmente não. Quando apareceu pela primeira vez em 1726, quando o botânico chamado Caleb Tur King escreveu um tratado sobre plantas nativas da Irlanda. Nele, ele mencionou a história de São Patrício e do trevo. É quase certo que a história precede esse texto nas histórias orais passadas por gerações, mas não sabemos quando se originou. Além disso, não há evidências de que os druidas irlandeses consideravam o trevo como qualquer especial consideração. Isso pode ser surpreendente, já que frequentemente afirmado em muitos livros e ensaios, mas apesar de que muitos antigos afirmarem, isso não é uma prova real disso. Isso é verdadeiro para muito do que pensamos sobre os pagãos celtas, já que eles deixaram muitos escritos. Foi durante a Era Romântica que muitos dos mitos em torno dos antigos celtas foram inventados. Além disso, os pagãos islandeses já tinham múltiplas divindades trindades, como a deusa Brigid, que às vezes era uma deusa e às vezes 3 irmãs, e a Morrigan, que também apareceu como uma ou 3. Portanto, é provável que eles tivessem muita dificuldade em entender a trindade. Isso explica o trevo, de 4 folhas, porque é um símbolo importante para os irlandeses. Mas e quanto ao trevo de 4 folhas? O assunto do vídeo de hoje? Bem, a menção mais antiga do trevo de 4 folhas como um símbolo de sorte vem do escritor e político inglês chamado Sir John Melton, em 1620. Ele escreveu: se um homem andando no campo encontrar qualquer trevo de 4 folhas, logo depois encontrará algo bom. É quase certo que essa superstição antecede esse escrito. A essa altura, o trevo já havia se tornado um símbolo importante para os irlandeses e era visto como uma planta especial nas Ilhas Britânicas. E com o encontrado trevo de 4 folhas, é extremamente raro e qualquer coisa rara é vista como especial e auspiciosa. Essa superstição evoluiu até o que conhecemos hoje. Mas quão raro é realmente um trevo de 4 folhas? Muitas vezes se diz que 1 a cada 10 mil trevos tem 4 folhas. Mas estudos científicos mais recentes descobriram que é um pouco mais comum, cerca de 1 a cada 5 mil. Um campo médio de trevos tem apenas algumas centenas de flores. Então encontrar um trevo de 4 folhas é realmente muito incomum. Portanto, se alguém encontrar um, certifique-se bem de guardá-lo.
Ele pode realmente trazer boa sorte. Obrigado por assistir o meu vídeo. Se gostaria de me apoiar nesse trabalho, considere se inscrever, curtir o vídeo e acompanhar mais. Tchau!